Olá, eu me chamo Sabrine, sou aluna da graduação de farmácia na UniOeste, no campus de Cascavel, e o meu trabalho é sobre o rastreamento de casos suspeitos de hipertensão arterial entre os servidores que atuam no campus de Cascavel da UniOeste. Foi feito junto com a Camila Lucieto e a nossa orientadora é a professora Patrícia Guerreiro de Souza. Bom, para dar início à nossa discussão, a hipertensão arterial ela é uma doença crônica multifatorial, podendo ter diversas origens e causas. Tem um alto risco cardiovascular, podendo ou não ter doenças associadas. E talvez uma das principais problemáticas dessa doença é a detecção muitas vezes tardia, por conta da evolução lenta e silenciosa que a hipertensão possui, tornando tudo isso um grave problema de saúde pública. Então, pensando nestes fatores, a prevenção com rastreamento e, portanto, a detecção precoce devem ser priorizadas na atenção primária de saúde para a minimização, então, dos danos causados ao paciente. E com isso, o objetivo principal do estudo seria a realização da ação de rastreamento visando identificar casos suspeitos de hipertensão arterial junto a servidores do campus de Cascavel da UniOeste. Com os materiais e métodos, o meu estudo foi transversal e observacional, foi aprovado pelo Comitê de Ética, e o período de coleta foi entre outubro de 2022 a fevereiro de 2023. A população-alvo, então, seriam os servidores do campus da UniOeste de Cascavel, e os critérios de inclusão que foram necessários seriam a idade maior ou igual a 18 anos e não ter o diagnóstico de hipertensão arterial. Já os critérios de exclusão seriam servidores docentes, gestantes e pacientes com suspeitas de hipertensão secundária. Foi feita uma ficha estruturada para coleta de dados, e dados esses sociodemográficos, clínicos e antropométricos. Os procedimentos realizados, tanto a aferição da pressão arterial quanto a da frequência cardíaca, foi sob as orientações da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Foi feita uma classificação nutricional com base no IMC, que é uma classificação que a Organização Mundial da Saúde utiliza, e foi dividido da seguinte maneira: abaixo do peso, eutrófico, sobrepeso, obesidade 1 e obesidade 2. Para casos suspeitos de hipertensão arterial, teriam que ter uma pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio para não diabéticos e para diabéticos, uma PA maior ou igual a 130 por 80 milímetros de mercúrio. A classificação das condutas foi dividida entre PA controlada, que seria essa conduta 1, né, uma PA menor que 140 por 90, e não controlada, que seria essas condutas 2 e 3, dependendo, né, do valor pressórico encontrado no servidor. Essa conduta 1, os pacientes receberiam orientações educativas para prevenção da hipertensão arterial, e na conduta 2 e conduta 3, eles teriam um encaminhamento médico laboratorial, no caso dessa conduta 2, e na conduta 3, teriam um encaminhamento por pronto atendimento. A análise estatística feita foi a estatística descritiva. Para dar início à discussão dos resultados, é importante mencionar que da lista fornecida pelo RH da UniOeste, apenas 52 dos servidores foram encontrados no setor de trabalho, mas apenas 31 foram incluídos no estudo, né? Desses 31 servidores, foi feita essa figura 1 com os resultados de um histórico familiar de hipertensão arterial e hábitos de vidas relacionados à hipertensão. Então, neste histórico familiar, chama-se a atenção a esse 80,6% de servidores que têm um histórico familiar de hipertensão arterial, né? E aí, em relação aos hábitos de vida, chama-se a atenção que a minoria é tabagista,
mas que a maioria não faz atividade física, né, com 51,6%. Em relação à bebida alcoólica, há uma diferença bem mínima aqui, né? A maioria não consome, mas ainda assim 48,4% dos pacientes fazem o uso de bebida alcoólica. Desses 31 servidores, 93,5% são do sexo feminino e 6,5% do sexo masculino. Nessa figura 2, mostra aqui a proporção dos servidores com a PA controlada e não controlada, notando que a maioria dos pacientes foi a conduta 1, né, que seria uma PA controlada, e tornando apenas 12,9% dos servidores com uma PA não controlada. Também é importante mencionar aqui que não teve, dos 31 servidores, nenhum paciente teve a conduta 3, que seria uma pressão arterial maior que 180 por 120, né? Então, felizmente, não se inclui aqui nessa proporção. Já na figura 3, foi feita a relação do estado nutricional, segundo com base no IMC, né? E aí chama a atenção que 32,3% seria eutrófico, né? Mas que ainda assim 29% estaria em sobrepeso e 29% também em obesidade de grau 1. Também nota-se que, apesar de mínimo aqui o valor, 3,2%, um dos fatores de risco para o desenvolvimento da amostra seria, então, esse excesso de peso, né? Junto com o sedentarismo, o histórico familiar e a idade. Portanto, se faz necessário ações educativas para a prevenção da hipertensão arterial, né? Sendo que o rastreamento, então, talvez seria uma das possibilidades que poderia ter para a prevenção da hipertensão arterial, para tornar o diagnóstico mais precoce possível. E com isso, o estudo possibilitou conhecer a situação do controle pressórico dos servidores da UniOeste, vinculado ao campus de Cascavel, e que, embora a maioria dos servidores mostraram valores condizentes com a PA controlada, aqueles que estavam com esse parâmetro não controlado foram informados dessas alterações e instruídos para a busca de avaliação diagnóstica. Então, todos receberam orientações educativas para a prevenção da hipertensão arterial e o atendimento que a farmácia escola no campus de Cascavel possui, né? Que é uma orientação mais dedicada ao paciente. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.